Boa noite. E aí, Pedrão? Fala, Fernando. Ué, o cenário aí tá bacana, É, hein? Tubarãozão é, atrás aí, a plaquinha. vim pro escritório que aí que dá para acompanhar os comentários na tela aqui, ué. Fica mais Ah, fácil. bacana. Tá vendo, gente? Comprometimento com vocês. Domingão à noite no escritório. Show de bola, gente. Não tava aí acompanhando a tarde final, né? Não tinha final aí para você acompanhar, né? Pois é, vou falar a verdade, viu? Esse tipo de campeonato estadual a gente já abdicou faz tempo. A gente não pega mais. É basicamente igual os imóveis pop, sabe assim? Ah, não, isso aí não vale muita coisa, deixa pra lá. Deixa para os fracos disputarem, né? Mas o O, Renan tá até agora comemorando pra rua aí, de certo? o Renan, por outro lado, todo dia agora que tem clássico, ele não participa de live, não. Falei para ele, ó, seus meninos só fazem aniversário dia de jogo Cruzeiro e Atlético, né? Aqui, mas bacana, bom demais. Renan tá lá comemorando. Eu tô aqui, ó, tô até de preto, de luto aqui, que o Cruzeiro não foi campeão, né? O juiz canetou lá, a gente teve que levou um pênalti lá. Mas vamos Mas, que vamos. mas Fernando, o Cruzeiro já é normal, não precisa muito reclamar, ué. a fase não tá boa, não, galera. Tive lá no Mineirão ontem, pisei lá dentro com o Emerson, mentorado da Smart, que veio conhecer aqui o escritório da Smart, passear por BH. A gente pisou lá, eu fiz uma fezinha, tava confiante, mas não deu. Vai, fica para próxima. Mas vamos para os leilões, vamos para as arrematações e desocupação, né, Fernando? O pessoal sempre procura a gente preocupado em que momento que é ideal, né, fazer a desocupação, tomar as medidas, quais medidas tomar, se aborda, se não aborda o ocupante. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje e, inclusive, mostrar na prática casos em que a gente tomou atitudes ali para desembaraçar melhor, né? Exatamente. É muito legal, né? Muita gente tem uma discussão eterna na internet sobre, eu entro em contato com o ocupante antes de eu arrematar, depois que eu pago o boleto da caixa, depois que eu arremato, depois do registro, né? O que eu costumo falar exatamente lá nos Tubarões, né, para o pessoal lá do DZA é simplesmente o básico. Gente, não tem regra. Cada caso é um caso e o que a gente precisa? A gente precisa da melhor solução para cada caso pertinente a ele, né? E esse foi um caso extremamente curioso, né? Que eu acho que às vezes as pessoas já se deparam com relação a isso. Inclusive aconteceu na sexta-feira, se eu não me engano, a Raquel, né, nossa rainha dos pops também, falou: gente, fui lá com o chaveiro, entrei na casa, cheio de coisa na casa. Falei, beleza, já registrou? Não. Falei, então fecha tudo, volta, espera o registro. É raro, mas acontece, né? Exato, o tempo todo. É natural. Que foi muito igual, exatamente idêntico a esse caso que nós vamos contar aqui hoje, né? Bacana. Gente, o Fernando vai mostrar para vocês, eu vou aqui filmar, passar trecho da ocupação irregular e irregular, né? Dessa casa de Mogi, que o Fernando comprou aí com uma turma de meninas aí super poderosas, né? A Renata Matsuda, a Ninja, a Lili e a Francis. Teve mais alguém ou só essas três? Não, só as três. E é muito legal de trazer esse caso, porque o que acontece? Ele começa numa situação onde na matrícula é no imóvel do Bradesco, e na própria matrícula, depois você vai até mostrar aí, já teve uma arrematação anterior, e o cara que arrematou, eu não lembro que ano que foi exatamente, ele teve a arrematação dele anulada por causa da ação anulatória do devedor anterior, né? Então o Uhum. devedor conseguiu ganhar a ação anulatória e o Bradesco fez o distrato com o cara. E o cara perdeu o imóvel, né? Ou seja, ele arrematou, depois teve que já tinha registrado e ainda voltou. Eu costumo dizer, depois que eu registro, para conseguir desfazer ali, nossa, mas não é simples assim não. Né? A gente sabe dos percalços jurídicos, não é tão simples. A gente tem que fazer parte daquela ação. E por que eu vou fazer parte dela? Eu não faço. Estou hoje, inclusive, num segundo caso que eu enfrento aí com a Caixa, que é um imóvel que vale muito a pena a briga, que a Caixa teve que entrar com uma ação para me obrigar a destratar, porque eu falei, não destrato, não sou obrigado, não quero, não vou fazer. Né? E esse caso específico, quando a pessoa vai fazer a análise dele ali, então olhava o imóvel, olhava a matrícula, putz, já foi arrematado antes e já foi cancelada essa arrematação. Então isso já dá um gelo
nos arrematantes aí, né? O pessoal já olha e fala, puxa vida, eu tenho esse risco. E tinha uma nova ação anulatória, de novo, contra o Bradesco, para impedir a retomada da casa. Então tinha todos esses temperos ali, né? E esse imóvel ele já tinha ido pelo Bradesco anteriormente, estava quase 500 mil de lance, todo mundo tinha analisado, eu lembro que estava até no núcleo operacional. Para quem não sabe, o núcleo operacional é a parte prática da mentoria Smart, né? Onde o pessoal põe a mão na massa e faz análise real de oportunidades, inclusive para fins de arrematação, de aprendizado e arrematação. E então ele foi para o núcleo operacional, todo mundo foi lá analisar, a gente ajudou o pessoal a chegar à conclusão ali no card que com aquele valor que estava no leilão, ele não tinha viabilidade. Porque embora o Bradesco tivesse avaliado aquele imóvel em 900 e poucos mil reais, era uma casa de rua, grande, aparentemente nem tão bonita assim, né? Mas eu falei, gente, é uma cidade de Mogi das Cruzes. Então, uma casa de rua em Mogi das Cruzes, ela não vai pegar aquele valor, porque tem condomínio lá que custa 1.100, 1 milhão, 1 milhão e 200, né? Então, quer dizer, o cara vai morar no condomínio e não mora ali. Então, quer dizer, a margem estava apertada para aquele leilão. Acabou que terminou, o leilão foi frustrado, ninguém deu lance, e passou uns 2 ou 3 meses depois, ele voltou ao leilão. E aí ele voltou com o valor que a gente arrematou, que era 300 e poucos mil, com 10% de desconto. Nós pagamos acho que 272 mil nessa casa. Né? Então, Isso que teve desconto ali, eu vi que teve até que corrigir o valor da arrematação na matrícula. esse é um outro detalhe pro pós, né? Para a galera ir pegando como é que a gente faz. Né? O que aconteceu? Eu até marquei aqui as datas para a gente se pautar. Essa arrematação aconteceu dia 26 de abril de 2023. Então, o primeiro passo que faz? Arrematei o imóvel. Qual foi o valor que eu arrematei? 272 mil. Qual é o valor venal dele na prefeitura? Primeiro ponto que a gente sempre faz. Muito poucas pessoas fazem isso antes, né? Por quê? Qual que é o passo a passo? Depois da arrematação, a gente tem que fazer o quê? Registro, ou seja, vai fazer a escritura para com o banco. Então, você vai indicar ali o tabelião, ou o banco indica o tabelião dele. A gente geralmente tenta direcionar tudo para o que já faz sempre para a gente, que é mão na roda. Abraço, Fagner, né, que é o quarto tabelionato de São Paulo. E aí, o que acontece? Vai para fazer a escritura, você tem que pagar o ITBI na data da escritura. E nesse caso específico, a gente olhou o valor venal do imóvel, logo de cara, estava lá 600 e poucos mil. Então, a prefeitura emite a guia sobre o valor venal. Então, o que tinha ali já de pronto para a gente fazer? 6 mil reais a mais de ITBI para pagar. Olha, a prefeitura vai me cobrar 11 mil e pouco, e eu tenho que pagar 5.500 só, não tenho que pagar 11. Enfim, aí, primeiro ponto, antes até de ser designada a escritura, ação de anular, mandado de segurança contra a prefeitura de Mogi para pagar o ITBI no valor correto. Então nós já demos entrada no ITBI ali uma semana depois. Aí a prefeitura fez o quê? Expediu a guia sobre o valor da arrematação sem o desconto dos 10%. Falei, bom, deixa isso para lá, vamos pagar isso aqui, escriturar e vamos embora. Né? Show de bola. Nesse meio tempo, gente, sobre a questão da desocupação, o que a gente faz nesse caso? Arrematei. Mandei um telegrama para lá? Não mandei. Né? Já tinha uma anulatória anterior, já sabia que o devedor era combativo. Vamos sondar a casa, o que está acontecendo? Aí passa lá na frente da casa, dá uma olhada, a casa com aspecto de abandono, né? Olhou até o relógio de água, estava sem ligação. Falei, cara, não tem ninguém naquela casa. Então vamos ficar com calma. A gente, primeiro, quando não tem ninguém na casa, a casa está com aspecto de abandono, eu já vou entrar direto para dentro sabendo que tem uma ação anulatória? Não vou. Nossa, tá fazendo um chiado. É o meu? É o meu, né? Aqui eu não estou escutando, não. Então, o que aconteceu? Nós não entramos para casa direto porque estava faltando documento para o nosso ponto. E aí, vamos esperar o registro, aí a gente invade aquilo lá. E aí a gente chegaram e esperaram registrar bonitinho e aí foram para a ação. Vocês vão ver daqui a pouco a ação, galera. Mas eu acho importante essas partes prévias que o Fernando foi citando aqui ao longo da narrativa. Primeira coisa que ele colocou, vou passar aqui para vocês, foi a anulação anterior, tá? Que teve do leilão, de uma pessoa que já tinha adquirido o imóvel antes e foi anulado, tá? Para quem aí
não é um arrematante experiente, pode ser um fator de, poxa, esse ocupante aí, esse proprietário, esse ex-mutuário é litigante, eu vou fugir, vou correr. Para quem tem experiência, falou, opa, esse aqui é ótimo, porque ele já explorou uma vez as nulidades, agora o banco tanto não vai dar esse mole, quanto também o coração do juiz não pode ser tão enorme ao ponto de socorrer ele duas vezes. Né? Então, um arrematante experiente já vê isso como oportunidade. E é bom a gente mostrar para vocês também que existe anulações. Quer dizer que vai ocorrer sempre? Não. Igual o Fernando falou, a arrematação nossa é difícil de ser anulada. Por quê? Não basta uma simples decisão do juiz monocrático para anular um leilão, um pedido do banco para você desistir, para destratar. Se for boa, a gente litiga, a gente recorre e é bem provável que a gente, com o imóvel registrado, a gente consiga manter. Mas aqui a gente não sabe o que aconteceu na época, se a pessoa abriu mão fácil, enfim, reverteram o registro. Está aqui, ó, dia 22 de novembro de 2018, compra e venda. Aqui, depois, ó, nulidade dos leilões e cancelaram. Inclusive um tempo razoável depois, né, Fernando? Agora, a gente não sabe o que aconteceu. Por que essa pessoa... Você chegou a analisar, Fernando? Por que essa pessoa perdeu e tal? Não tem nenhuma ação dela com o banco, simplesmente deve ter aceitado algum distrato nesse sentido, né? E anulou ali, eu acho que ela foi atrás do banco, o banco deve ter devolvido o dinheiro para ela e ficou por isso mesmo, dinheiro na mesa. Pronto. Então, gente, para vocês entenderem que não é porque teve uma anulação anterior que o ocupante, o ex-mutuário é o bicho-papão, não. E provavelmente esse comprador do primeiro leilão comeu mosca alguma coisa, porque depois que registra, 3 anos, deu um mole aí, violento. Mas aí foi lá, depois registraram leilões negativos de novo, igual o Fernando falou, não teve interessado, e aí logo em seguida vem aqui, ó, a compra e venda aqui, ó, em 19 de junho de 2023, está aqui em cima. O registro, a escritura nós lavramos no dia 31 de maio, então foi exatamente um mês depois da arrematação, que quando a gente já resolveu o ITBI, já agendou com o Bradesco, que estava demorando um tempinho também, para assinar, e aí a gente fez no dia 31 de maio a lavratura da escritura. Pronto, teve um mesinho que foi a conta de arrumar o ITBI, e já vem aqui, ó, a compra, né, o Bradesco vendendo imóvel para Renata Matsuda, Renata, conhecido como Ninja. Tá aqui, ó, Ninja. valor inicial 303 mil, só que desconsideraram os 10%, tá? Fizeram igual aqui a prefeitura, esqueceram dos 10%. Aí logo depois vem uma averbação corrigindo o valor para 272.700, gente. E aqui, ó, já mostrando o ouro para vocês, depois a gente fala da posse, venda 8 meses depois, dia 7 de fevereiro de 2024. Quanto aí que você chuta a venda, galera? Isso daí tá legal. 7 de fevereiro foi o registro, 23 de janeiro foi a data que a gente assinou a escritura na Caixa. Mas a venda foi em novembro, que aí a gente ficou exatamente ali 3 meses esperando o recurso da Caixa. Tá aí, outro problema. Final do ano passado, a Caixa ficou sem grana, parou tudo. Todo mundo ficou sem recurso para financiamento, então demorou mesmo. E olha aqui o valor, galera. 612 mil reais. Então, de 272 mil, a casa foi vendida por mais que o dobro. Claro que teve ali, eles vão contar pra gente, né, que teve gastos, reforma, custo para registro. Não teve. Essa é a grande vantagem, não teve nada. Do jeito que nós pegamos. Rapaz, então o negócio teve bom mesmo. A lucratividade desse aí saiu boa, hein? As meninas aí saíram rindo. Alienação fiduciária e pronto. Então é isso, galera. Conseguiram registrar. Posse, Fernando, você então só procurou depois de registrar que vocês foram para cima do imóvel. Conta aí. Isso. Como a gente fez a escritura no dia 31 de maio, aí a gente ciente de que a casa estava abandonada. Ó, peraí, vamos esperar registrar, depois a gente entra, né, para qualquer tipo de problema. Então a gente ainda guardou o registro, que terminou lá dia 19 de junho, que marca ali na escritura. A gente foi conseguir a matrícula registrada quando o cartório devolve,
Foi exatamente no dia 22 de junho. Ah, no mesmo dia foi aquela euforia lá no grupo, né? Elas, nossa, e detalhe, né, gente? Vamos deixar aqui claro. Essa foi a primeira arrematação da Renata. Depois ela tá aqui na live, a gente põe ela. Ela entrou numa. Ela já é antiga na Smart e ela é uma brilhante advogada, mas ela não mexe com leilão de motos, não mexia, né? Agora ela tá expert. Agora ela é arrematante tubarão aí. Enfim, foi a primeira da Renata. A Francis, com a Lili também já foi uma das primeiras delas. Então elas estavam empolgadas ali. E como Mogi é aqui perto de mim, elas estão em São Paulo, eu estou em Mogi. A Renata, inclusive, é de Mogi, eu estou em Jacareí, né? Pô, vamos lá então. A gente vai lá abrir essa casa aí amanhã, todo mundo junto. Vamos fazer almoçar juntos e comemorar esse negócio aí. Vamos lá. E aí foi aonde aconteceu o que a gente sabe, né? Vamos lá. Vou, Chegamos lá. Quer mostrar? Mostra aí vou, pra galera. vou mostrar pro pessoal e aí eles vão participar. Primeiro o chaveiro lá e a expectativa das meninas, ó. Tá aí o chaveiro, vão dar o play. Nós estamos aqui assumindo aqui a nossa casa, tá? Essa casa aqui em parceria com a doutora Renata, esta casa em parceria com a doutora Vânia, a Vânia também, vou te contar, hein? A doutora Francis, e aqui também com o doutor Ellington Fernando, olha pra cá, e o Marcelo acompanhando, e eu. E como é que eu vejo eu aqui? Não vejo, né? Lili estava empolgada. Vamos ver se a empolgação vai continuar aqui, ó. Vou ver na hora. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Que entra para dentro do imóvel, gente. Aqui eles já partiram para dentro do imóvel. Eu tô mostrando acelerado. Tinha que mostrar o sem acelerar que tá com o áudio. Volta Delas pro outro, também. então. Quer ver? Fecha isso. O do áudio, ó. Esse aí. Esse aqui. Não. Esse aqui. Vamos ver se. Aqui, ó. Vamos lá, que nos aguarda nessa casa. Aê! Entrando com o pé direito. É uma floresta aqui. Olha a animação, hein? Ó, entraram, a casa você entra ali por baixo, na garagem. Era uma casa com a configuração estranha. Ó, olha a Francis falando, casa desocupada. Vamos subir essa escada mais rápido. Essa só mostra a parte de baixo. Tava pegando ali, ó. Ó, as coisas estão lá, hein, galera? Será que na parte de cima vai estar lá também? Pronto, aí chegou na parte de cima. Vamos para a parte de cima. Abrindo a parte superior da casa. Plantinhas lá e depois eu acho que esse aqui, ó. Nossa, tá tudo aqui. Então isso daí, gente, para quem não conhece o termo criminal, é invasão de propriedade. É aquilo, né? Já tava lá, beleza, achando que estava desocupado, mas ó, tá até as comidas aí, ó. Agora o silêncio reinou. Pronto. Conta aí, Fernando, como é que foi a reação? Que atitude vocês tomaram? Vamos lá. Cadê a Renata? Já pede para entrar aí, Renata. Fica mais legal, com mais emoção. Ó, Renata, já aceitei aqui a entrada da Renata. Vamos ver a Renata contando pra gente como é que foi essa posse da fala. Boa noite. Fala, Renata. Oi, boa noite.
E aí, conte pra gente como é que foi a reação na hora que vocês viram lá que estava ocupada a casa. Eu literalmente entrei em choque. Eu falava pro Fernando, pro pessoal, gente, vamos embora, vamos fechar, vamos embora, vamos sair daqui que a casa está ocupada. O Fernando, calma, Renata, a casa é sua, a casa é sua, tá no teu nome. E eu desesperada para fechar aquela casa. Não, aí. Pra você ter uma ideia, o vídeo, eu vi ele inteiro hoje. Eu não tinha nem visto o vídeo inteiro. A gente começava a assistir, a gente parava. A gente teve almoço depois para comemorar. Eu não lembro nada que foi conversado no almoço. Nada, Pedro. Do primeira arrematação dessa, com essa desocupação, eu falei assim, já serviu para todas. Já chega lá, já fica nervoso, porque, poxa, na hora que você vê que tem até, né, utensílios ali de comida Tudo. mesmo, A geladeira tinha roupa, cheia, né, Renata? Não, a geladeira, a Lili saiu comigo também, porque quando ela abriu o freezer, cheio de carne. Aí o Carlinhos correu para fora. Aí o Fernando e a França que continuaram aí a missão, porque o Carlinhos já estava lá do lado de fora. Mas e aí, o que vocês acham? Qual que foi o fruto dessa divergência de informações? Que vocês estavam acreditando mesmo que o imóvel estava desocupado, né? E Isso. o que rolou? Não, aí o que aconteceu? Entramos lá, até então o imóvel estava com caráter de abandono, com os devedores fiduciários. A gente não entrou em contato com eles em nenhum momento, né? Não falou, não vamos fazer nada com isso, a casa está abandonada. Registrou, a gente toma posse. O imóvel é nosso, ele que corre atrás. Então a gente usa sempre essa estratégia, né? Aí chegou naquele determinado ponto ali, o que acontece? Tem muita coisa. Então, quer dizer, aquilo tem que ser relatado. Tá voltando, né? O áudio. Tá. É o seu, né? Muta Acho que é no meu. E aí o que acontece? A gente chegou ali, quem que estava ocupando? A gente não sabia também, não tinha noção de quem era. Então abrimos ali as pastinhas, fomos conferir a parte da documentação, aí tinha lá o Olerite, o cara era aposentado da polícia. Policial, eu não sei se ele era aposentado, tinha um Olerite dele lá, um nome certinho, com CPF. Bom, beleza, fotografei tudo, já sei quem é. Peguei um papel que tinha lá, escrevi bem grande, a favor entrar em contrato com o proprietário. Coloquei meu telefone, falei pro chaveiro, pode fechar tudo aí? Deixa meu telefone aqui, vamos ver se o cara entra em contato. Nesse meio tempo, qual é a medida que a gente tem que fazer? Em ação de missão na posse, né? Aí entra aquela situação que é o terror de todo mundo, e que muito, até advogado que faz missão na posse não tem conhecimento, para uma ação você ter andamento, você precisa citar a parte contrária, né? Para poder começar a correr o tempo. E ali, qual era o problema? Passa de dia, passa de noite, passa a qualquer hora, ninguém atende, ninguém aparece, os vizinhos não conheciam quem morava lá. Então, quer dizer, tinha alguém, mas alguém que automaticamente estava sumindo, ou seja, fugindo de qualquer tipo de intimação ou de coisa nesse sentido. Isso é uma dificuldade maior para você superar, né? E aí a gente fez o quê? Já estávamos com registro, bom, vamos para a emissão na posse. Distribuímos a ação de emissão na posse normalmente, sai lá a liminar, dando prazo para o cara de 60 dias para desocupação voluntária, e o mandado para o oficial de justiça. Aí que entra a nossa diferencial, aí, as nossas táticas e estratégias, né? Oficial de justiça, saiu o mandado para ele, automaticamente a gente entra em contato e explica a situação. Olha, tenta lá, mas você não vai achar ninguém. Nenhum vizinho conhece, nada, não vamos conseguir intimar essa pessoa. Então, o que eu preciso que você faça para mim? Faça uma certidão explicando que você tentou de todos os jeitos e que você não conseguiu encontrar ninguém, para atestar que o imóvel está com caráter de abandono. É isso que eu preciso de você. E aí o oficial foi colaborativo, falou, não, beleza, fez lá uma certidão bonitinha, explicando, olha, tive lá em diversos dias, em diversos horários, não consegui e tal. E aí o que aconteceu? O oficial juntou no processo a certidão para mim, automaticamente já vem a nossa petição. Ele disse, uma ação é uma ação de missão na posse, eu já comprovei a propriedade. Então, se não tem ninguém dentro do imóvel, a ponto do oficial ter certificado desse jeito, então, por favor, peça-se um mandato de missão imediata, de constatação e missão imediata, com ordem de arrombamento, que a gente resolve. E aí o juiz foi, deferiu, saiu novamente o mandato. Então, para vocês terem uma noção da ordem cronológica das datas, né? Nós invadimos a casa, a Renata
invadiu a casa criminosa Eu. no dia 23 de junho, né? Ah, tem um tempero especial para contar, né, Renato? Aí o que acontece? No meio desse meio tempo, quando a gente já tinha distribuído a ação de missão na posse, eu recebo uma ligação que É. poderia ser do ocupante, mas não era. Era do investigador de polícia lá de Mogi das Cruzes. Teve um Olha só. BO. Teve um BO de invasão. Olha, E quando eu descobri, tem aqui um boletim de ocorrência contra o senhor, dizendo que o senhor invadiu uma propriedade. Eu queria esclarecimentos quanto a isso. Ah, Espertinho, né? Ligar de volta para conversar com o proprietário do imóvel que ele estava ocupando, não ligou não, mas denunciar para a polícia, denunciou. e aí o oficial de justiça me ligou e a Renata já tremia. Eu falei, Renata, nem tá no seu nome, o telefone é o meu, calma, fica tranquila. Aí o investigador me ligou e eu falei assim, pois é, eu tentei contato com esse cara de todo jeito antes de entrar na casa que ele acha que é dele, mas eu queria entender o que ele está fazendo na minha casa, já que é casa minha. Então eu inverti a bola, expliquei ali para o investigador, falei, olha, eu tenho já ação de missão na posse, o mandado já está com o oficial de justiça, então se o senhor puder, inclusive, orientar o querelante aí a entrar em contato, acho que facilita até, né? Se o senhor tem o contato dele, então o senhor, por favor, entre em contato e informe para ele que a gente vai estar cumprindo lá o mandado nesses dias e tal. E acho que, inclusive, eu acho que essa foi a primeira desocupação que foi feita efetivamente pela polícia. Porque quando tem força policial, a polícia vai acompanhar o oficial de justiça. E nesse caso, o investigador deve ter falado para ele que ia ser cumprido e aí ele foi lá e desocupou a casa. Pronto, aí você brincou, nem chegou a ser necessário, né, então, de força policial, nem Mas nada, né? a gente fez exatamente isso. Quando saiu o nosso mandado de missão na posse, de constatação de missão na posse, ordem de arrombamento e tudo, chamei o depositário judicial, né, exatamente para poder tirar as coisas que estavam lá e ficar como fiel depositário. E nesse meio tempo, o que aconteceu? No dia que estava agendado para o oficial ir lá fazer, quando abriram o imóvel já estava todo vazio. E a gente não sabia que já vazio. estava vazio. Então os caminhões voltaram vazio para o depositário, né? E ele tirou até as pedras da cozinha, tudo, né? Deu uma depenada na casa. E aí as meninas, nossa, ele depenou a casa. Eu falei, mas depenou o quê? A gente já ia jogar tudo isso fora mesmo. Não tinha condição de Já. vender desse jeito. E quer dizer, não se manifestou nos autos, não retornou a Não. ligação, mas estava ciente de tudo, né? Com certeza apurou, viu que tinha ação, recebeu o retorno do policial explicando para ele, olha, denúncia infundada aqui de invasão de domicílio, eles são proprietários e pronto. Só podia ter facilitado a vida de vocês, Exato. avisado, ó, não precisa ir atrás de depositário, de caminhão, né? Exatamente, né, Renata? Pô, Aí começa exatamente as nossas façanhas todas aí entre o que a gente fala, né? Existe um universo entre a arrematação até a venda. É muita sim. coisa que tem que acontecer, né? E a gente tem que se pegar para a solução específica para cada tipo de problema. Então, quando eu entro em contato com o ocupante, depende do caso, depende de quem é o ocupante, né? Eu tenho uma agora que eu peguei com a Norma também, que o cara, depois que a gente arrematou, porque normalmente a gente faz o quê? A gente arremata, eu não quero saber quem que é o ocupante e quem que não é, né? A gente arremata e depois a gente vai resolver. Nesse caso específico, desse caso agora que a gente vai entrar em contato agora para resolver, o devedor fiduciário é um cara que matou polícia, fez refém e foi solto ano passado. Vamos. Mas você Mas sabe enfim, isso que é às vezes aí um cara desse, às vezes vai ser mais fácil, mais fácil. Às vezes, amigável, né? Pode porque ser. ele não pode andar muito fora da linha, né? Não. Mas enfim, é o tipo de situação que a gente enfrenta toda hora. Então, por exemplo, que momento eu tenho que entrar em contato com o ocupante? Não tem resposta certa. Tem, para cada caso, um caso diferente, né? E essa foi a estreia da Renata nas Nossa. arrematações. Renata, você é de qual turma, Renata? Tô da turma 12. Da turma Turma 12 da Smart. 12. Estreando com Minha turma é a 12. emoção. Setembro de 2022. Aí E comecei, quando começou fazia todas as pesquisas, participava de leilões e não arrematava. Não arrematava, não arrematava. Daí já foi tendo desespero. Eu sou da mesma turma que a França, tanto que a França eu falo que é a minha primeira amiga esmartana.
E a gente tentando participar de vários juntos, eu, ela, a Lili, nada. Aí, quando chegou nesse imóvel, a gente tinha visto essa casa, como o Fernando falou, ela tinha ido em janeiro, mas não estava com preço legal. Aí, quando ela voltou para mim essa casa, eu recebi no meu e-mail. A Pestana me mandou, ó, tem um imóvel no seu município. Eu olhei e falei, mas esse imóvel já foi. Aí, quando voltou, que a gente viu, eu falei, Fernando, olha aqui. Eu falei, não, agora vale, vamos embora. E aí, deu certo, foi a primeira arrematação. Aí, depois, eu acabei parando um pouco, porque daí estava sem grana, daí você vai meio desanima, e estava no processo dessa casa. Mas aí, quando foi pro final do ano, eu falei, não, agora eu vou voltar de vez no leilão. Falei, vou fazer do leilão um negócio mesmo, e eu acho que não tem, e aqui a família fala Smart, não tem igual, não tem mesmo, mas se vocês pegam a gente realmente pela mão, não tem como dar errado com vocês, não tem como. Ô, Renata, e depois que em dezembro saiu a venda com essa lucratividade aí, Oh! aí não tem como não tomar Não essa tem. decisão, né? Não, aí não tem como. E aí, tanto que eu falei que daí esse ano eu tô até no Tubarões. Eu entrei para a mentoria do Tubarões, porque eu falei, não, eu vou fazer o negócio que ela tem a vontade, né? É o que a gente sempre fala, é a vontade de estar no ambiente certo. Então, só depois que eu entrei para a mentoria do Tubarões, entrei em fevereiro, eu já arrematei mais 2 imóveis. Olha aí, Então, deslanchou. daí você começa a destravar, né? Você vai aprendendo, tendo as ferramentas que você vai destravando. E é o poder da parceria mesmo. Eu jamais, imagina, eu travei, eu entrei em choque nessa ocupação. Se não fosse o Fernando ali, porque eu literalmente falava, Fernando, BO, nunca tive um BO na minha vida. Renata, não está no teu nome, fica tranquila. Então você vai destravando algumas situações que hoje você vê, até a gente arrematou uma outra casa, também em conjunto. Eu, Fernanda, Lili, a Francis, agora a Vânia está conosco, uma outra casa aqui em Mogi, que foi pelos Tubarões já agora também, que a gente já está na fase também da escritura, mas também a gente vai escriturar para depois já entrar em contato. O Fernando já até fez contato já. Já falamos com o advogado que o cara tinha uma ação anulatória, ele não tinha, estava tranquilo, né? Falei, esse daqui já dá para entrar em contato. Aí entramos em contato com o advogado falou, olha, ele vai sair semana que vem. Só tem umas coisinhas dele para ele tirar lá. Não precisa pagar, não precisa fazer nada. Então essa semana a gente toma posse na segunda. E que é legal para trazer nesse ponto, né, Renata? Porque o que aconteceu? A lucratividade que deu nessa casa, Sim. Vamos pagar o imposto de renda? Que falei para Renata, não vai pagar imposto de renda. Vamos reaplicar a receita dessa venda e outras arrematações aqui para a gente pegar a sua isenção. E aí a gente já... Porque eu tenho direito à isenção. Já alocamos 300 e poucos mil, que foi essa segunda arrematação, falta mais uma de quase 300. Então, esse mês a gente vai ter que pegar mais uma, não é uma questão de opção, a gente vai pegar mais uma. Então, com essa novidade da reaplicação do produto à venda, tá saindo ali pelas contas por alto aqui 300 mil líquido dessa arrematação. Quase isso. Quase a gente gastou, na verdade, nós estamos em 4, né? Então a gente teve ali um investimento, o custo total foi 300 mil, mas a gente assumiu uma dívida de IPTU, que era de 20 e poucos mil, que nós pagamos com o dinheiro da venda. Então não foi nosso dinheiro. O nosso investimento, necessariamente, foi em torno de 60, 70 mil para cada um, por aí, e o retorno líquido foi o dobro. Aliás, o retorno total foi o dobro. Então deu quase 100%, 90 e poucos por cento. É isso, mais ou menos investiram 300 e voltou 600. 300 mil líquido, porque não vai ter imposto de renda. Conseguimos a venda pelo tráfego, né, Fernando? Foi pelo tráfego pago, então a gente, o valor da corretagem também foi bem menor, então foi uma lucratividade bem boa mesmo nesse imóvel. Primeiro com essa lucratividade, né, Fernando? Daí até também, o a Alessandra falou aqui também, se conseguiu nesse, agora pega qualquer outro. Já começou com a emoção dessa, né? E até o Getúlio perguntou aqui, mas vocês não arrumaram um imóvel para poder passar na vistoria da Caixa e tal? Isso é um detalhe que pega bastante na galera que faz Caixa, né? A vistoria da Caixa, ela só tem essa criteriosidade aí com imóvel que tem subsídio, Minha Casa Minha Vida, dos populares, dos baratinhos. Imóvel mais caro, então o cara comprou ali 612 mil, ele está financiando 400 e pouco. O que o avaliador da Caixa olha é o valor da garantia, né? Então ele não quer saber se a casa tem infiltração, ele só quer saber se a casa não tem rachadura, problema estrutural. De resto,
Se tá boa, se tá feia, se tá bonita, não importa. Vale a garantia que a Caixa está fazendo? Vale. Então ele assina, vai embora. Né? Que foi o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, a gente já estava pronto com a reforma, tinha feito o projeto, a Lili lá tocando à frente. Então, o que aconteceu? Vamos fazer a reforma? Vamos. Não, mas vamos tentar primeiro aqui fazer um tráfego pago para queimar, para vender ela mais barato. Porque a ideia da reforma ali seria única e exclusivamente para dar liquidez. Então, se a gente gastasse 100 mil nela, ia ter que subir o preço em 100 mil. Porque você tinha um teto de venda ali, né? E aí a gente colocou e um tráfego pago sensacional ali com a Francis e o Lucas. E veio bastante interessado. Teve um contrato que caiu em cima. A gente chegou a vender a casa, não deu certo. Aí vendemos de novo. Então foi assim, 2 meses de loucura ali e visitas e o pessoal foi e comprou. Perfeito. Ó, tô vendo o Mano Andrade colocando aqui, perguntando se missão na posse a liminar em até 60 dias, isso, mas que depois a decisão do mérito pode demorar. É isso mesmo, ele até comentou depois que tem um tempo que ele está aguardando. Bom, saiu a liminar, ok. Agora, se está aguardando 1, 2 anos a decisão do mérito, né, até que não está fugindo muito não. Agora, se perdeu até a liminar, aí pode ser que tem caroço nesse angu. Galera, acho que retomando aqui, a Renata vai ajudar eu e o Fernando a quebrar, né, a pontuar para quem está nos seguindo, né, medidas que a gente recomenda. Não tem fórmula pronta, mas quais são as 3 maiores perguntas, Fernando, que eu imagino aqui na cabeça das pessoas? Primeiro, eu acho que fazem muito para a gente. Devo ou não entrar em contato antes de arrematar? Essa é a primeira pergunta. Jamais. Depois, arrematei, devo entrar em contato ou não antes de registrar, né? E aí, em seguida, se entrou em contato, não conseguiu amigavelmente, posso entrar com ação de missão na posse antes de registrar? Eu acho que é por aqui que a gente pode fazer um fio da meada para a galera. Vamos lá, Fernando e Renata. Estou interessado no imóvel. Fiz as minhas diligências e tal, já deu uma aprofundada. Mas e aí? Para finalizar a diligência, devo entrar em contato com o ocupante, tocar o interfone, ter um contato dele, ter um WhatsApp, ligar? O que vocês acham? Antes não. Antes não. E aí o que acontece? Quando que você entra em contato antes com o ocupante? Tem situação que é necessário, né? E quando? Quando você vai trabalhar com imóvel pop que o seu lucro ali é 10 mil reais. Então você não pode correr o risco, você já tem que comprar sabendo que você vai tomar posse. Porque se você tiver uma briga para tomar posse com ele depois, se você não tiver uma dificuldade na desocupação, você já perdeu o dinheiro. Então, ou seja, tudo depende do nível de lucratividade que a operação vai dar, né? Então, beleza, está muito apertado, tem gente que já compra vendido, né? Já vende para o próprio ocupante, perfeito, não tem nada de errado nisso. Mas são operações de lucro, assim, muito apertado, né? Então, quer dizer, porque não adianta você falar o seguinte, você vai pegar um imóvel onde vai dar 300 mil de lucro, você vai comprar um imóvel por 300, você vai vender por 600. Aí você chega lá para o cara e vai falar para ele, olha, eu vou arrematar o seu imóvel. Cara, 300 mil que ele está achando que está perdendo. Né? O cara que já gastou lá, reformou a casa dele, mora na casa dele. Eu fiz essa casa, eu gastei 200 mil nessa casa, eu vou sair assim de graça? Você está levantando a anteninha dele para tentar resolver o problema. Ele vai cair a real na cabeça dele que ele vai perder o imóvel se você entrar em contato. Excelente ponto. E o tubarão matou, gente. Existe exceção para entrar em contato antes? Existe. Imóvel que a rentabilidade é pequena e que você não pode ter gasto para revender. Você não pode demorar ali de 3 a 6 meses para revender. Então, a galera do POP, se a operação é muito enxuta, nos 2 dias ali que eles têm entre decidir se vão ficar o mesmo ou não com o imóvel, eles nem procuram antes, tá, gente? Antes de arrematar de fato, não. Mas já está com proposta vencedora. Não decidiu ainda se vai pagar ou não. Daí, ó, galera lá da firma, Guaraci, Raquel, o pessoal que é do POP, chega e dá ali um contatozinho para ver como é que vai ser a receptividade ali do ocupante. Só faz sentido nesse ponto. Se não, galera, vai para cima, não importa quem está lá, tá? Vocês estão com a operação tão lucrativa que pouco importa, né? Você vai fazer de tudo para ser amigável, se possível, para agilizar,
Mas se o perfil do ocupante não é bom, se ele já tem uma ação e você decidir não ir para cima, você e precisar judicializar, você tem uma lucratividade tão alta que pouco importa se você vai ter gasto para emissão na posse, você vai demorar um tempo. Essa operação aí do Fernando e da Renata, R$ 300 mil de lucro. Se vocês tivessem gastado ali, que seja R$ 30 mil de custos, vamos colocar que nós aceitasse a tese dos custos de 1/3. Se vocês não tivessem o Fernando e a Renata, que são advogados e que não gastaram com os honorários advocatícios, ainda assim valeria muito a pena, não é? Com Muito a pena. certeza. É esse o raciocínio, galera. Vocês estão lucrando muito, então não importa se vai ser amigável ou se vai ser judicial. Claro que você vai tentar otimizar a sua arrematação para ser da forma mais rápida a posse e menos custosa. Mas de um jeito ou de outro vai dar bom, então não entre em contato antes. Esse ponto é legal. Agora, Fernando, vamos lá. Você falou no começo da live que não existe fórmula pronta. Tem alguns casos em que você faz a tentativa de desocupação amigável, né? Inclusive, logo em seguida da arrematação, antes de registrar, e tem alguns casos que você vê assim, poxa, esse ocupante aqui, às vezes é melhor esperar. Você consegue, assim, colocar alguns casos, assim, exemplificativos, talvez, que você deixe de entrar em contato com o ocupante amigavelmente, e aqueles que você vira e fala assim, não, esse aqui vale a pena demais tentar a desocupação amigável? Tem muita situação, principalmente quando o imóvel está muito bom. Né? Quando o imóvel está muito bom, porque você tem duas situações. Você entra em contato para verificar qual que é a temperatura da negociação. Aí o cara fala, não, eu quero 300 mil, eu quero 200 mil, eu gastei aqui uma fortuna. Então, se o cara tiver muito irredutível, né, o que você faz? Você entra com a emissão na posse, você espera o prazo bonitinho ali, aí você espera o quê? Ordem de arrombamento, e aí você vai lá e toma posse quando ele não está. Por quê? Porque não vai quebrar nada. Né? Quando o cara voltar lá, ele já está fora, as coisas dele já estão no depósito. Então você tem um monte de jeito de fazer. Pode dar certo? Pode. Às vezes o oficial também não quer fazer desse jeito, ele quer orientar o cara, né? Quer tratar o cara ali. Né? Então a condução entre o meio ali passa pelo oficial de justiça, passa pela conversa. Então saiu ali. Você sente que às vezes o cara está só desorientado, precisa de alguma situação assim. Saiu a mandado liminar, você manda no WhatsApp dele, olha, já saiu aqui o mandado de liminar. Como é que está a sua programação? Eu não quero, vai precisar necessariamente a gente cumprir coercitivamente aí, fazer isso? Você vai esperar chegar nesse ponto? Estou aqui para te ajudar, né? Então já chegou, aliás, várias e várias ações de emissão na posse eu uso como meio. Ah, custa, faz parte do processo. Né? Tem custos, sim, custos processuais e tudo mais. Ah, se você vai ganhar, quem que vai pagar esses custos depois? Ah, na operação, faz parte disso. Alguém perguntou aqui na pergunta com relação a isso. Mas qual que é o objetivo nosso? O objetivo é desocupar e que saia em paz, né? Que saia feliz. Então já teve momento onde chegou na véspera do dia, né, com o mandado na mão do oficial. O que eu fiz? Olha, eu ainda vou te dar 2 mil para você, para te ajudar na mudança e a gente sai daí. Entendeu? E vou pedir a desistência da ação. Aí você vai lá e pede a desistência. O cara sai sem nenhuma condenação, encerra o assunto. Então você sai bem com ele ainda. Você usa a ação de emissão na posse como meio para desocupar. Né? Mas não vou ficar correndo atrás de taxa de ocupação, de ressarcimento de custa, de honorário de advogado. Né? Inclusive isso, para nós que somos arrematantes, é muito importante quando você não tem um arrematante no grupo. Vai contratar, quando você não tem um advogado no grupo. Vai contratar um advogado, já deixa claro para ele, olha, não quero que você conte com os honorários sucumbenciais numa ação. Porque se eu precisar fazer um acordo com o cara no meio do caminho, não vai ser os seus honorários que pode atrapalhar. Né? Porque senão o cara... Então tem que olhar. Na verdade, não conte também com taxa de ocupação, não conte com nada. Porque às vezes o pessoal fica achando que ainda vai ganhar dinheiro com a ação. Não, gente, aquilo é só o meio de você tomar posse e lucrar com o imóvel. Você não vai lucrar com honorário de incumbência, não vai lucrar com taxa de ocupação. Casos raros, vale a pena ir atrás de executar a taxa de ocupação? Vale, mas a regra é que aquilo é só para fins de convencimento do ocupante, né, Fernando? Exatamente. Eu tenho algumas ações de desocupação de 2022, duas exatamente, que eu ganhei lá. Tem uma eu tenho 80 mil, na outra tem 200 e pouco de taxa de ocupação para receber. E os processos estão lá, vai para o arquivo agora, porque eu não movimento eles, sabe? Assim, eu deixo para lá.
Faz teve uma lá que deu bacen e pegou 2 mil do cara. Tá lá, eu nem levantei ainda. Às vezes eu esqueço do negócio. Então, cara, não conte com aquilo, né? Não faz parte, acho que não faz nem bem pra gente. É Bola pra isso. frente. Assim, É como o Fernando fala, né? O Fernando diz que essa questão de a gente tem que estar para estar numa negociação, né, Fernando? A gente tem que estar do lado favorável. E essa ação, às vezes, só para você estar do lado favorável na negociação, porque o cara já sabe que vai perder, então você começa, falando coisas que a gente vai aprendendo, táticas que a gente vai aprendendo. Que às vezes tem momentos que você não quer entrar. E a gente é advogado, mesmo às vezes você fica pensando, mas aí é só para você, justamente pensando no gasto. Mas você tem que ver o custo-oportunidade da operação. E às vezes o custo-oportunidade da operação, o que você vai gastar com essa ação, vai te deixar numa situação melhor na negociação, e aí você está tomando conta da negociação e você consegue lucrar muito mais. Então, acho que A solução do problema resolve ali, né? resolve Exatamente. com isso. é o meio, gente. E aí você vai, óbvio que igual você falou, na maioria das vezes você não vai precisar chegar no mandado final coercitivo. Você vai ali, né? Você criou o meio e você vai ali, né? Trabalhando o psicológico do ocupante. Ó, é paulada atrás de paulada, é o tempo todo, ó, tá aqui, decisão, liminar, decisão. Você vai passar por esse constrangimento. Opa, peraí, tem tal data. Isso aí, gente, você vai conduzindo, a pessoa vai realizando que, opa, chegou a hora de eu desocupar, partir para a próxima, que aqui não tem jeito. E aí vocês vão sentindo com a experiência, né, dentro de uma comunidade igual o Smart, trocando experiência com férias igual o Fernando e a Renata, em que caso vocês vão conduzir só para chegar, opa, e aí, negócio seguinte, está aqui a notificação, por conta disso e disso, você tem que sair, seu proprietário, taxa de ocupação. Ah, vai desocupar ou não? Vai dificultar. Ah, não, vou desocupar. Beleza, acabou. Ali amigavelmente, você conseguiu, 15 dias você conseguiu desocupar? Ótimo. Se não, ação distribuída, e agora a conversa é só com ação distribuída, gente. Pra vocês verem que a partir daí, muitas das vezes, tá, o ocupante, ele já amansa, já acalma, ele já começa a ver que passa para outro estágio, né, Fernando? Então, esse é um ponto de virada. Renata colocou, eu falo sempre isso pro pessoal dos tubarões. Sempre vai, quando você vai começar uma conversa, seja com o ocupante, seja com o condomínio, seja com qualquer coisa com relação a isso, você tem que colocar já numa situação onde você sabe qual vai ser o destino da conversa. Você tem que se colocar numa posição boa de conversa, de negociação em si, né? Eu até fiz um post ontem de uma posse que a gente tomou em Marília, e quem estava impedindo a posse porque a carta de arrematação não sai no processo, o processo demora, né, até eles expedirem, e aí o jurídico do condomínio, olha, preciso da carta de arrematação para liberar a troca de titularidade aqui. E aí o que acontece? Eu preciso colocar, como é que eu convenço a advogada do condomínio de que eu não preciso da carta de arrematação? Então aí você pensa nos pontos. Então, primeiro passo, abordagem. Eu vou falar para ela assim, olha, eu não preciso da carta. Ela fala, precisa. E aí, eu vou falar o quê? Não, não preciso. Precisa. Não É resolve. o poder da palavra, gente. Não comece uma negociação falando, você não pode fazer isso para mim. Não. Você já falou 2 não aí de uma vez só. Isso aí é trabalho. Aí, o que acontece? Eu falei com o cara da administração, tá bom, me dá o contato da advogada que eu vou falar com ela. Doutora, eu estou pronto aqui, a administração disse que vocês não querem fazer a troca de titularidade pela nossa arrematação. Eu preciso saber se isso procede, se é verdade isso, que é a orientação da senhora, porque senão eu tenho que entrar com ação de admissão na posse contra a associação. E aí vai ter ônus para todas as partes, né? Eu tenho sucumbência, que é 10% do valor do imóvel, então o imóvel vale 1,5 milhão, é 140 mil de sucumbência. Eu quero saber se é o condomínio que está me impedindo a posse. Como assim está impedindo a posse? Falei, o executado não está lá, né? Então, quer dizer, não tem ninguém que me impeça de entrar no imóvel a não ser o condomínio. Então, se o condomínio está me impedindo, é você que vai ser o polo passivo. Então, eu vou estar distribuindo. Não, veja bem, não é bem assim. Eu vou mandar lá autorizar. Rapidinho, funcionou. Estou com a carta de arrematação? Não estou, né? Resolve o problema. Então, quer dizer, você leva para a pessoa o tamanho do problema que ela pode enfrentar. Você quer realmente fazer isso? Né? Geralmente, com o condomínio, eu faço exatamente isso. Olha, depois que a gente fizer, eu vou chamar uma assembleia para explicar para todos os condôminos que a decisão do síndico
está gerando um ônus para o E aí, condomínio. Quem vai pagar é responsabilização todo mundo. pessoal até do síndico. Então, se é por esse lado que vocês querem ir, a gente vai, mas eu acho que não é necessário, né? Qual é o prejuízo de você me liberar? Então, aí o papo muda, a conversa muda. E assim vai. Mas, enfim, muita gente pergunta no Instagram, lá na comunidade Smart, como é que cotiza, como é que começa a cotização. Esse é um exemplo clássico, né, Renata? Nossa cotização, a nossa primeira. Nós nos conhecemos pessoalmente no Experience em 2023, lá em BH. Exato. Então, a gente já conversava bastante ali nas turmas 12, 13, 14. Renata é insider, a Francis é insider, a Lili também. Lili, A Vânia. Então, a quer dizer, a Vânia. gente já tinha ali um contato próximo. Então, primeiro, gerou um relacionamento e um compromisso. A gente tem que arrematar em algum momento ou a gente tem que arrematar juntos. Né? Vamos fazer uma arrematação? Vamos. E aí todo mundo garimpa e quando a gente encontra uma oportunidade, gente, vamos pegar isso daqui? Isso foram várias, né? A gente tentou várias. Sim. E essa foi a que deu certo. Então, quando a galera pergunta como começa a cotização, a gente sempre fala, seja interessante. Né? Então, a gente tem ali a Renata. A Renata já vem com o negócio prontinho. Olha, esmiucei o processo, já fiz isso, já fiz aquilo. A Vânia vai lá e esmiuça o mercado imobiliário. Olha, tem anúncios aqui, nesse bairro vale tanto, não sei o que daqui. Tudo vai funcionando, né? E assim o negócio flui, né, Renata? E Porque apesar cada um vai dessa nossa... fazendo a sua parte, né? É que a gente fala, né? São as habilidades complementares. Então, cada um faz a sua parte. No final, a gente senta só para discutir, ó, vale, não vale, vamos, quanto cada um vai dar e pronto. Mas não é só o dinheiro, né? Muita gente acha que é só o dinheiro. Eu quero cotizar, vem com dinheiro. E não é assim que funciona. Porque aqui, na verdade, cada um tem que entrar com o trabalho também, até para você crescer. E que nem eu tenho uma dificuldade enorme com questão de avaliação. E é uma coisa que eu estou destravando muito no Tubarões. Porque eu falei, é uma coisa que eu tenho que aprender. Não adianta ficar só com a parte. Eu acho que a gente tem que saber do todo, só que cada um tem um forte, né? Eu gosto muito de documento, de analisar essa parte. Por isso que eles me chamam de ninja por causa disso, que eu gosto mesmo de pesquisar, procurar e descobrir as informações. Eu gosto muito dessa parte. Mas não sei, se eu pegar um imóvel, eu vou demorar muito para fazer uma avaliação. A Francis, a Vânia, só de bater o olho, é tanto. O Fernando, então, nem se fala. Memória de cálculo de preço do Fernando, a gente é um computador, essa mente aí. É uma então, parceria que está somando, que faz né? Todo mundo somando, ali, todo exatamente. mundo Cada um com a sua agregando habilidade. valor. Então, acho que não é só isso. Porque a gente, e assim, uma coisa que a Lili fala, ela tem razão. As pessoas entram no desespero de arrematar. E não é assim que funciona. Eu entrei em setembro. A minha primeira arrematação foi essa em abril. Eu entrei em setembro de 22, a arrematação foi em 23. Você vai desanimando, mas não tem que desanimar. Porque você participa de vários para você conseguir arrematar um. E o que você está analisando em cada imóvel, tudo que você vai analisando, você vai aprendendo. Então, nos próximos vão ficando mais fáceis. Então, acho que isso também que é muito válido das parcerias, que um vai ajudando o outro e você vai aprendendo com o outro. E esse é um ponto que a Renata colocou, Pedro, que é o que a gente colocou como parâmetro para a entrada nos Tubarões. Essa experiência da Renata, desde que ela entrou lá, ela fez todo o do zero arrematação, então ela já tentou vários leilões, ela já sabia todo o checklist, todo o processo. Aí ela entra nos Tubarões, aí formamos ali os times, tem o time geral, tem os times formados ali entre ela, o Madeira, né, que também acho que não tinha arrematação. Mas eles já tinham o quê? Experiência. Tem algo a agregar, né, para a equipe. É Eles já aquilo, ó, tinham o pessoal vê experiência e não só conseguiam. a foto da Renata arrematando o primeiro imóvel lá em junho, mas esquece, né, de todo o corre que teve antes, todo o aprendizado, todo o que você chegou a ter para ter figurinha para trocar com o Fernando, com a Francis, com a Lili, para chegar nos Tubarões e, poxa, agregar no time ali que você foi alocado. Então isso é muito bacana, mostrar essa trajetória dentro do DZA também, né, o aprendizado. Não você falou bem, não foi o primeiro imóvel que a gente garimpou, que a gente arrematou em conjunto. Ali a gente teve um tempo de esforço até arrematar. A recompensa é enorme, né? Então vale a pena chegar até o final, mas tem que perseverar, não é isso? Com certeza. E aí entra, né, Renata? Ele pegou ali com Madeira, vocês pegaram 2 no mesmo dia, né? Que era do isso, Santander, e voltou. o time do Tubarão estou eu, o Madeira,
o Mequeluce e a Selma. Olha aí. Mequeluce e a Selma já são feras, aí já tem várias arrematações. Eu tinha uma, acho que o Madeira não tinha nenhuma. E aí nós entramos, no mesmo dia nós pegamos dois imóveis, só que eram condicionados do Santander. Um em Adamantina, que deu certo, fizemos pagamento agora, foi financiado, então a gente deu 20% de entrada e financiou em 420 meses. E a margem ali de lucro que a gente está prevendo, se eu salvo me engano, agora não vou lembrar de cabeça, mas se eu salvo me engano, está na faixa de 40 e pouquinho desse imóvel, pelo cálculo que nós fizemos. Aí o outro, na verdade, não foi aceita, a proposta condicionada do Santander, e a gente já estava vendo um outro que a gente não entrou, a gente não deu lance, foi fazer uma proposta condicionada, e a gente discutindo, aí no finalzinho fizemos tudo, chegando, Fernando, o que você acha? Foge disso. Foge disso. Era uma casa em Catanduva. Porque a gente tinha feito uma análise de mercado e pelo que a gente pegou de pesquisas na internet, estava dando uma venda ali na faixa de 400 mil os imóveis por ali, na região. E a gente tinha conseguido por 170 o lance. Só que daí o Fernando falou que não, que a região ali não daria aquele valor que a gente conseguiu localizar de mercado. Então a gente acabou abrindo mão. E estamos com mais um monte ali no estoque para a gente analisar e participar. A gente acompanha de perto, então, todo mundo que está nos Tubarões, exatamente por conta disso. Ah, mas vai vender por 400? Eu falei, olha, você tem ali os custos, se você tiver que reformar, e depois para conseguir posicionar ela com uma casa cara, num bairro daquele ali, 320, 350 mil. Então, quer dizer, você pode trabalhar de graça. Vale a pena? Não vale. Então, quer dizer, mas primeiro pega, depois a gente analisa. Então tem N estratégias, né? Mas assim, o fato de eu e o Renan tá sempre em cima de cada um dos times ali, eles estão lá debatendo, analisando, daqui a pouco do nada a gente chega e fala, opa, corrige a trajetória aí, que não é assim, vamos por ali, vamos por cá, assado. Eles nem lembram que a gente tá ali, quando eles menos percebem, a gente já põe o dedo. Tem uma força ali por trás, e é isso, galera. É bacana ver, ó, a época de vacas magras acabou, agora, igual começavam aí, é muito imóvel que vai entrando na esteira, é um time trabalhando por trás, é a energia de cada um sendo bem alocada, que aí, ó, começa a deslanchar. É isso, o resultado dos Tubarões é inegável, né? A Renata é exemplo, claro, disso. Inspira aqui, ó, quem tá aqui, quiser virar Tubarão um dia, tá aqui, ó, digite T24, porque primeiro vocês têm que se tornarem o membro do DZA, né, da comunidade do Zero Arrematação, da comunidade Smart. Quem sabe um dia vocês cheguem a ser tubarões, né? Tem muitos smartanos aqui também, que aí vocês veem que é uma caminhada, é um trilho de aprendizado. Não é de um dia para a noite, mas todo mundo que está aqui é capaz. Não é isso? E principalmente, né, que eu acho que falta, né, Renata? Não adianta você ver, eu entro então na turma 24, já tenho 50 arrematações, eu já sei fazer tudo. Mas o que falta, na verdade, às vezes, é cultura, a nossa cultura Smart. Entendeu? Porque como é que a gente cotiza? Tá lá no nome da Renata, pergunta lá se a gente passou algum documento, alguma coisa. Nada. Sabe? Eu só estava proibida de morrer nesse período, só isso. Foi o único acordo que nós fizemos. Você não pode morrer nesse período. Foi o único acordo. Até esse aculturamento é interessante, porque quando você vai analisar, quando você vai colocar numa ótica de escala, que a gente sempre brinca lá, margem, liquidez e volume, é só dinheiro, né, gente? Então, qual é o risco que eu tenho? É dinheiro. Se você fizer uma arrematação ruim, você perde dinheiro. Se você fizer uma cotização e a pessoa, por acaso, não for digna de confiança, e aprontar, ela nunca mais vai cotizar. Ela vai correr esse risco? Não vai. Então a gente tem aqui uma cultura Smart. Tem coisa que não se explica. Né? A gente fala nos nossos eventos presenciais, aos eventos presenciais da Mansão, que a gente vai ter agora mês que vem, evento do Experience do ano passado, lá em BH, agora em São Paulo. Teve em São Paulo. É uma atmosfera que, se alguém tentar explicar aquilo, não consegue. Não consegue. Né? Tem uma música lá, Ninguém Explica a Deus, né? E também ninguém explica a Smart. Não tem jeito. Mas quem não é da Smart, a gente conversa, mas você cotizou com pessoa que você não conhece. Cotizei. Porque a gente cotiza com pessoas que a gente não conhece. E assim, a gente tem gente do país inteiro aqui, então você não fica limitada só na sua região.
você consegue fazer parcerias e arrematar imóvel lá no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Então, assim, você tem essa. E o que o Fernando falou é verdade. Acho que eu conversei isso, eu estava com umas amigas na sexta-feira, né, falando sobre arrematação, né, eu ia prestar essa assessoria para ela, falei, gente, mas vocês têm que estar comigo, algumas delas até estão na live aqui, falei, vocês têm que estar comigo na Smart, para vocês entenderem a mesma cartilha, a mesma fala, porque assim, não tem lógica vocês pagarem assessoria para mim, vocês têm que estar junto comigo, a gente vai arrematar junto, vocês têm que estar junto com a gente lá na Smart. Só, aí já começa a mostrar parte do espírito esmartano, sabe? Você falou, não tem por que vocês, né, me pagarem assessoria, vão para a Smart, vão arrematar junto comigo. Isso é o pilar da Smart, e junto a gente é mais forte, junto a gente vai mais longe. Então, esse negócio de escassez de informação, de, não, peraí, continua aí sem conhecimento que eu vou te fazer o trabalho para você. Isso não faz parte da Smart, é isso. E isso que na hora que chegam os novos smartanos, eles são abraçados pela família Smart. Eles, né, juntam ali os smartanos mais antigos, mais novos, troca de experiência. Gente, é inenarrável. É difícil as pessoas entenderem. É uma família. Entenderem. É uma família, a gente fala, é a família Smart. Não tem como. Ninguém aqui passa perrengue sozinho, não. Se passar sozinho, o que quer? É só falar sua dor que a gente dá um jeito. Bom, bem lembrado, tá? Nós estamos com o manual Smart à venda, excepcionalmente, para ajudar lá o nosso aluno Idinho, que ele teve, na enchente que teve lá no Espírito Santo, ele perdeu a casa dele, perdeu o trabalho dele lá, né? O negócio dele lá. Então, nós estamos vendendo o manual Smart, excepcionalmente, nunca ficar vendo. É só digitar manual aqui embaixo. Eu já ia me esquecendo, pronto, falando do espírito esmartano. Digitem manual, que vocês vão receber inbox o link. Quem quiser comprar o manual Smart, e toda a arrecadação da venda do manual é destinado lá para o Idinho. Bem lembrado, gente, mais uma vez aí, o espírito Smart, né, de um ajudando o outro. Tá? Então coloquem aí manual, lembrem-se, manual Smart não é vendido à parte, manual Smart só smartano tem direito. A gente abriu exceção, está vendendo um manual Smart só para esse caso, deve ficar aqui agora até meio dessa semana à venda, e aí a gente vai repassar todos os recursos para o Idinho. Fernando, muito obrigado. Até abrir um parênteses sobre o Idinho, né? Ele fez lá o testemunho dele, dizendo, olha, ele tinha o quê? Na cidade dele aconteceu uma catástrofe lá que nunca antes houve. E ele tinha o quê? Ele tinha o negócio e a casa dele que foram totalmente afetados. Então, antes de entrar na Smart, antes dele começar a arrematar, ele só tinha aquilo. Na Smart, ele fez as arrematações lá, acho que com o Kiko, cotizado. Então, ele tem, acho que umas 3 arrematações. E hoje, o que sobrou para ele recomeçar? As arrematações. Então, quando você percebe, quando a gente fala sobre a questão aqui da intervenção divina, né? Você vê que tudo tem um propósito na vida da gente. Então, quer dizer, se ele tivesse pensado, esperado um pouco mais para entrar, para mudar, para entrar nesse mundo da Smart, hoje ele não teria nem como recomeçar. Né? Parte exatamente desse ponto. Então, não é só a ajuda e a solidariedade de todo mundo lá para poder dar para ele se sustentar agora no perrengue agora, né? É como recomeçar depois. Então, já tem uma alternativa, gente. Vocês criam aqui um ambiente favorável e vocês têm conhecimento para recomeçar, inclusive, numa nova linha de produção, de atuação, né, num ramo aí rentável. Então, assim, Smart é isso, assim, é coisa boa atrás de coisa boa, e a gente espera aqui que a gente esteja inspirando vocês aqui com essa live. Obrigado, Renata, você passou aqui para os smartanos, né? Essa arrematação de Mogi foi emocionante, a invasão, a lucratividade, a experiência da primeira arrematação. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado, Fernando. Tamo junto sempre, parceiro. Tamo junto. Não dá para traçar tantos detalhes assim na live, mas a gente sempre traz casos concretos, né? Explicando ponto a ponto. É que às vezes ainda falta muitos detalhes que acontecem no meio, mas lá na turma a gente conta. Né? Quem tá na Smart sabe. Valeu, galera. Até mais. Tá bom, tchau, gente. Uma boa noite. Um bom resto de domingo. Grande abraço. Tchau, tchau.